né? E aí, esse ponto de eu e mestração, a gente pode ser um ponto de cultura? Então, mestração sozinha, ela pode ser um ponto de cultura? Não. Porque mestração sozinha, ela é uma pessoa física. Uma pessoa física não pode ser um ponto de cultura. Mas ela pode ser, juntamente com mais 5 pessoas, 4 pessoas, um ponto de cultura. Um coletivo, né, representado por pessoa física. Então, ela é um ponto de cultura. Mas ela sozinha, ela não é um ponto de cultura. Então, o ponto de cultura é um grupo, um coletivo e entidades culturais com natureza cultural, né, articulam suas atividades com a comunidade e também com rede colaborativa. Então, isso que está acontecendo aqui nesse momento é justamente uma rede colaborativa, tem vários pontos de cultura, vários mestres, vários fazedores que estão aqui nesse momento, aqui nesse ponto de cultura. Isso já é uma rede de colaboração, reconhecidos e certificados pelo Ministério. Poxa, Luciana, mas você acabou de dizer que para ser um ponto de cultura não precisa necessariamente ter a chancela do Ministério. Então, formalmente, você precisa ter a chancela do Ministério para ser reconhecido como ponto de cultura. Existe o reconhecimento local do trabalho de atuação, daquilo que você já faz, mas existe também o reconhecimento por parte do Ministério. E esse reconhecimento por parte do Ministério é essencial para que você acesse algumas políticas públicas dentro do Cultura Viva. Pode passar. E aí, Luciana, pensando em quem pode ser ponto de cultura, quem é que não pode ser ponto de cultura? Então, não pode ser empresas com fins lucrativos. Então, se você tem uma entidade que a finalidade dela seja lucrar, ela já não se enquadra dentro daquilo que é imprescindível para que seja ponto de cultura. Não pode ser fundação, nenhuma fundação pode ser ponto de cultura. Equipamento público, a biblioteca pública do Estado é um ponto de cultura? Não. Ela pode até ser reconhecida como um local de difundir a arte, né, da fruição da arte, mas ela não pode receber a chancela por parte do Ministério enquanto certificação. E Sistema S, SESI, SEBRAE, SESC, nenhuma dessas entidades podem ser pontos de cultura. Quem é que pode ser ponto de cultura finalmente? Já que tem um monte de coisa que não pode. Entidades culturais sem fins lucrativos, com CNPJ. Todo ponto de cultura tem CNPJ? Em sua maioria, sim. Coletivos informais representados por pessoa física. Mas se você também tiver um ponto de cultura, lá quando você entra na plataforma do Ministério, você vai ter a certificação separada em 3 modalidades. Primeiro, enquanto coletivo informal representado por pessoa física. Segundo, enquanto entidades culturais sem fins lucrativos com CNPJ. E também entidades culturais sem fins lucrativos sem CNPJ. Então você tem essas 3 modalidades. Pode perguntar. Quer perguntar aqui? Não, não tem problema não. Porque eu fiz um estudo sem fim lucrativo. Aí quando a gente vai atrás do programa, não pode. Certo? Aí você falou, as empresas não têm que ter fins lucrativos. Olha, essa coisa é meio estranha, porque como é que eu vou viver se eu não tiver um fim lucrativo? Está entendendo isso? Eu vou vender meu quadro, aí eu posso colocar como fim lucrativo. E aí eu não ganho dinheiro? Então, você pode ter... A pergunta dele é se ele na verdade, tem uma entidade e ele pinta os quadros, né? E aí ele vende esses quadros. Então, a partir do momento que ele vende esses quadros, ele tem uma finalidade, né? Até porque ele precisa sobreviver e a gente sabe que boletos não se paga com amor e nem com sol. Então, partindo desse pressuposto, ele é uma entidade que pode ser um ponto de cultura. Então, o que você precisa? Você pode até vender os seus quadros, mas isso não pode ser a finalidade única do seu ateliê. Seu ateliê precisa ser justamente uma entidade colaborativa. Você pode abrir um espaço para exposições. Você tem que ter uma finalidade também de formativa, ou seja, precisa oferecer também oficinas para a comunidade, precisam ter atividades diárias, né, ou ao longo do ano também, precisam ter atividades continuadas. Porque o que é que acontece? Você, por exemplo, você tem uma feira, certo? Digamos que eu organizo, eu vou pegar aquele nome dali, eu tenho uma feira que se chama Gira Formativa. E essa minha gira formativa, essa minha feira, ela acontece sempre uma vez por mês e eu chamo vários fazedores, vários artesãos, vários mestres, eu faço uma atividade específica com apresentações e tem algumas barraquinhas, né? E aí,
A minha gira formativa, a minha feira gira formativa, que acontece sempre uma vez no mês, ela pode ser um ponto de cultura? Não. Por quê? Porque ela acontece uma vez no mês, ou ela acontece, sabe-se lá, uma vez no ano. Então a minha feira não pode. Mas os meus feirantes, os meus expositores que estão ali, eles podem ser enquanto coletivo. Por quê? Porque eles vão estar desenvolvendo atividades ao longo do ano. Então, eu faço uma atividade aqui, formativa, eu ofereço, sei lá, eu sei pintar. Então, estou fazendo uma oficina de pintura, estou fazendo uma oficina, eu tenho, dentro da minha feira, eu tenho um luthier. Então, ele está fazendo lá, ele ensina a fazer alfaias. Então, eu vou oferecendo atividades. Aí vem a questão das emendas parlamentares. No ano passado, eu liguei para o deputado Gadelha, aí ele não tem, claro. O secretário simplesmente disse, olha, se você não é identidade sem fins lucrativos, você não vai ter nunca acesso a essa emenda. Aí complica, ficou uma coisa, nem vou para frente, nem vou para trás. Essa questão aí, nós temos. Aí faz curso todas essas coisas. Mas a questão é essas emendas que a gente pode ter, certo, para melhorar a situação. Por exemplo, o lugar onde eu moro é dificultoso para. Eu queria ter um outro para pegar a boa para trazer para cá. O Benezé, porque o Benezé é longe da cidade. E eu não posso ter isso. Então, uma emenda ajudaria nisso. Mas, quando a gente pega isso para as emendas parlamentares, não pode. Não pode, a gente não pode ter acesso a essas emendas. Por quê? Veja. Não muda essa lei. Veja, o Cultura Viva ela é uma lei que ela tem mais de 20 anos. É um programa, na verdade, é uma política que tem regramentos próprios. Nesse momento, inclusive, eu estou dizendo o tempo todo para muita gente o seguinte, porque muita gente chega para mim e fala, mas é porque vocês têm fomento da PNAB, né? Que é o plano agora nacional de fomento à cultura, né? Que são 5 anos. Eu costumo dizer o seguinte, até nos nossos editais tem lá, a gente fala sobre a lei de fomento, a gente fala sobre a PNAB, mas eu costumo dizer que a gente tem um caminho, certo? Nesse caminho, eu tenho um Cultura Viva, que está indo numa condução própria, está indo lá de bicicleta, e eu tenho uma PNAB, que está indo lá de táxi. Eu tenho a lei do fomento, que está indo de Uber ou de ônibus. Então, é o mesmo caminho, só que a trilhagem, o caminho, né, a passagem por esse caminho, segue normativas diferentes e conduções diferentes. A política de Cultura Viva, ela tem uma lei própria. Essa lei, ela tem muitas coisas. Todo mundo sempre me pergunta, inclusive Arco Verde, né? Eu tenho vindo, passando em algumas cidades. Em Arco Verde, eu fui inclusive provocada, porque teve um fazedor que chegou para mim e fez assim, mas vocês pedem 3 anos de CNPJ, como é que é isso? Então, a própria lei, o Cultura Viva de fato, né? Os editais de fomento a pontos e pontões de cultura, é necessário que os pontos e pontões de cultura comprovem CNPJ, e tem que ser 3 anos. Por que é isso? Isso é algo que a gente não consegue mudar a nível estadual. Isso é algo muito maior, que tem a ver lá com o Senado, porque precisa se mudar a lei de fomento também. Porque você está se trabalhando com a questão de recursos públicos. Então, isso é uma discussão que precisa passar também pelos deputados para que se mude. Mas até os próprios órgãos de controle. Então, é necessário que eles também participem desse tipo de discussão. Porque a gente não tem como mudar algumas coisas. Por exemplo, no edital de premiação, pontos de cultura, entidades culturais que não possuem CNPJ, elas podem participar. Mas aquelas que têm CNPJ, elas precisam comprovar 2 anos de CNPJ. Elas não comprovam 3, mas elas precisam comprovar 2 anos. Você não, mas é um edital de trajetória. Se é trajetória, por que eu preciso comprovar? A gente entra justamente dentro daquela discussão que uma vez que você tem CNPJ, é necessário que se tenha algumas fiscalizações por conta do Tribunal de Contas. Então, justamente por conta do Tribunal de Contas, PGE, é necessário que você tenha um limite, um tempo X de CNPJ. Vou responder a sua pergunta ao longo da apresentação, até para a gente não... Pode passar. Nada, a gente está aqui justamente para isso. E aí, pensando sobre ponto de cultura, né? Enquanto o ponto de cultura, ele faz atividade ali no teu território, digamos, eu tenho esse quadrado aqui. Então, meu ponto de cultura, ele vai pensar justamente no meu território, em fazer atividades na minha comunidade. Crianças, idosos,
fazedores, todo mundo ali da comunidade, ou seja, do ponto de cultura eu olho para o meu umbigo, se a gente for traduzir dessa forma. Atividade de ponto de cultura eu olho para o meu umbigo, eu olho para mim, eu olho ali para o meu território. Ah, mas pontão de cultura, como é que pontão de cultura trabalha? Pontão de cultura trabalha justamente em rede de colaboração. Então é um ponto fazendo colaboração, articulando atividades com outro ponto. Então as atividades nunca são focadas única e exclusivamente ali no território. Ela precisa justamente extrapolar esse território. Então, traduzindo novamente, enquanto atividade de ponto de cultura eu olho para o meu umbigo, meu território, pontão de cultura eu tenho que pensar adiante, eu tenho que olhar para a grama do lado, eu tenho que extrapolar as minhas barreiras. Não existem barreiras geográficas para o meu pontão de cultura. Eu, enquanto pontão de cultura, posso fazer inclusive atividade com ponto de cultura de Alagoas, posso fazer atividade com ponto de cultura do Crato, posso fazer atividade. Eu estou aqui em Goiás do Goitá, mas eu posso fazer lá no pontão de cultura de Mãe Bete, com pontão de cultura lá de Cleonice, em Serra Talhada. Eu posso a ideia é justamente que esses pontos de cultura, né, que são pontões, troquem. É uma rede de colaboração. Se um tem uma atividade, por exemplo, Mãe Bete, ela é referência na questão da cultura digital, inclusive que o terreiro dela, né, eles trabalham também com jogos, né? Então, ela tem essa expertise com jogos. Enquanto lá o cinema de animação, aqui em Gravatá, o pessoal tem essa facilidade com stop motion no cinema. Então, é uma troca colaborativa que se tem. Então, cada ponto de cultura, né, dentro de sua expertise, troca com outro ponto de cultura. Então, a formação é voltada justamente para os ponteiros. Enquanto, no ponto de cultura, a minha atividade é sempre focada no meu território e na manutenção de atividades para a minha comunidade, fazer com que a comunidade esteja fervilhando culturalmente. Dúvidas em relação a isso? Ou tá ok? Tá tranquilo? E aí, Luciana, ponto de cultura tem barreira? Então, para o ponto de cultura existir, ele não precisa necessariamente ter isso aqui, ó, que a gente chama dentro de patrimônio como sendo algo de pedra e cal. Não precisa ter estrutura física. Porque o ponto de cultura, ele pode, inclusive, não ter sede própria, mas se reunir, por exemplo, aqui na frente, na quadra da escola, na praça, na quadra da igreja. Ele pode ser um ponto de cultura, mas ele não precisa ter algo formal no sentido de sede, tá? Inclusive, a gente teve nos últimos editais vários pontos de cultura que se inscreveram e que pagavam aluguel. Colocaram lá na planilha de orçamentária o pagamento de aluguel para ter a sua parte administrativa e também fazer uma formação ou outra, principalmente no período de chuva, né? Existe isso. Luciana, tem um modelo padrão de atividades que o ponto de cultura faz? Ele precisa ser, de fato, um ponto de cultura ligado à cultura popular? Não. Não é um modelo engessado. Porque, normalmente, as pessoas sempre pensam que ponto de cultura precisa, obrigatoriamente, trabalhar com cultura popular. E não. Eu, inclusive, já citei aqui o exemplo de Mãe Bete, né, que trabalha o cinema de animação, que trabalha com audiovisual. Então, não existe um engessamento em relação às atividades. Não é algo formado apenas pensando na formação especificamente falando. Ele pode ser um ponto de cultura que faça várias atividades e que uma vez ou outra faça uma festa, uma atividade artística, como a gente chama. Existe limite de linguagem? Não. Não existe limite de linguagem. Eu vou ter ponto de cultura que vai trabalhar música, eu tenho um ponto de cultura que vai trabalhar audiovisual, eu tenho um ponto de cultura que vai trabalhar música clássica, eu tenho um ponto de cultura que vai trabalhar com corte e costura. Então não existe, na verdade, nenhum tipo de manifestação específica cultural e nem tampouco de linguagem artística. Eu posso ter a integração de todas essas linguagens também. Pode passar. E aí, você falou, né, justamente sobre a certificação de pontos, Luciana. Como é que é isso, né? A certificação de pontos, ela acontece de duas maneiras. No ciclo passado da PNAB, aqui pela Secretaria de Cultura, a gente fez pelo edital de pontos e pontões. Eles certificaram novos pontos ou novos pontões. Os próximos editais que a gente vai estar lançando na Secretaria, inclusive seguindo a normativa do Ministério, eles não são editais certificadores. Então, a entidade que seja ponto de cultura, né, ou seja pontão, ela precisa de fato fazer esse cadastro na plataforma do Cultura Viva, do Ministério, para obter essa certificação. No próximo edital, a gente tem o edital de premiação. Mas aí, Luciana, você acabou de dizer que não é edital certificador. Então, a entidade ela precisa ter dado entrada nesse processo de certificação junto ao Ministério e a gente vai analisar essa documentação. Analisando essa documentação, esse edital vai certificar essa entidade enquanto ponto de cultura, mas não enquanto pontão. Então, enquanto pontão não vai. Mas você está se contradizendo.
Não, então. Essa documentação que normalmente vocês enviam para o Ministério e que demora um tempinho para que seja analisado e que o MINC dê essa devolutiva, vai ser a gente que vai analisar essas entidades que vão estar entrando com a certificação. Então, se tem alguma entidade aqui que ainda não tem essa chancela por parte do Ministério e quer obter no próximo edital, se inscreve no edital de premiação, que através dele vocês vão conseguir. E aí, com essa certificação, vocês obtêm o quê? Primeiro, reconhecimento e visibilidade. Ah, mas eu já sou reconhecido e já sou visto na minha comunidade, no meu território. Tá, mas você vai ter formalmente as suas práticas validadas, né? E tipo, vai ser uma validação perante o Ministério, para que você obtenha recursos, né? Obtenham-se mais recursos. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente a maioria dos pontos de culturas e entidades, de manterem a sua atividade. Então, isso se dá muitas vezes por conta de falta de recurso mesmo. Então, a intenção é essa, fortalecimento da rede, né? E aí você vai ter não só a facilitação em relação à integração, ao intercâmbio, mas também a atuação conjunta desses pontos de cultura, como acontece já aqui, né? Com o ponto de cultura daqui. Acesso também a recursos, você vai ter uma ampliação significativa também das oportunidades em relação a isso. E aí, quais são os tipos de edital que se tem dentro do Cultura Viva? Primeiro, de premiação, que é a valorização daquilo que já realiza, ou seja, eu preciso fazer um projeto? Não. O que vai ser analisado no edital de premiação é a sua trajetória. Você tem 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos. É isso que vai ser analisado. A gente tem o edital de fomento a atividades continuadas, e aí essas atividades são voltadas justamente ao repasse financeiro da execução de projeto. Então aí você precisa fazer um projeto, que normalmente é de 12 meses. E aí, posteriormente, você vai ter que prestar contas, né? Diferentemente do edital de premiação. O edital de premiação é um edital que não tem encargo, então você não presta contas, mas o edital de fomento é necessário que você faça essa prestação de contas. E a concessão de bolsas. E aí, essa concessão de bolsas é justamente voltada para agentes Cultura Viva. E aí, aqui no Estado, a gente está estudando a possibilidade também de lançar um edital para mestres e mestras. Como é que funciona esse edital de mestras e mestras? A gente está conversando para lançar, porque a gente vai lançar 3 editais, né? Pontos, pontões e premiação. Então, essa de mestras e mestras é um valor de uma bolsa que é de 2.100, que é o valor atual de uma bolsa de mestrado. Então, isso é conforme a CNPq, isso é o que o Ministério coloca. E essa bolsa é um edital que você pode conceder bolsas de 6 a 12 meses. Então, você tem de 6 a 1 ano para receber sempre mensalmente. E aí, qual é a diferença de todos eles aqui? Premiação, trajetória. Fomento, você precisa escrever um projeto. Isso é Cultura Viva de modo geral, tá? E concessão de bolsas é justamente um projeto que você precisa ter uma atividade junto ao ponto de cultura e também fazer uma atividade dentro de uma escola, por exemplo. Porque aqui, na concessão de bolsas, você precisa apresentar uma declaração de que você tem vínculo com algum ponto ou algum pontão de cultura. Dúvidas em relação a isso? Isso aqui é o desenho do Cultura Viva nacionalmente, tá? Assim, uma coisa que machuca muito o mestre de cultura popular. Aqui está tudo certinho, tem dinheiro lá, tem esses 3 editais que você pode captar esse dinheiro e usar esse dinheiro da forma correta. A diferença, a dificuldade que eu quero dizer é o seguinte: os mestres de cultura popular, a maioria são analfabetos. Isso. Como é que ele vai chegar para conseguir sair se não pagar o produtor? Vou chegar lá. Está entendendo? Cultura popular, o seu Zé Dili, que é um mestre, ele está preparado para fazer cultura. Não está preparado para captar recursos. Para ele poder captar aquele recurso que está ali, disponível, ele tem que pagar para poder ganhar. Se ele já é mestre, o jeito dele pagar foi a trajetória de vida dele o tempo todo, como mestre, o tipo que eu tenho como mestre. Aí hoje, para ele poder acessar o recurso que está lá para ele tem que pagar um produtor. Eu acho que isso aí é uma forma que está mexendo muito com os produtores, com os mestres de cultura popular e prejudicando. Quando ele vem conseguir ser reconhecido como cultura viva, é só para cuidar da doença dele, porque já está influído, já quase morrendo. O dinheiro que ela arruma é só para pagar remédio. Não sei se eu expressei bem. Então, esses editais. Eu também queria colocar uma questão, porque
na questão do Cultura Viva, há uma indicação de que os projetos nos municípios atendam mestras e mestres das culturas populares. 20%. 30%. Pronto, olha aí, 30%. Aí a questão que eu queria te perguntar é como é que tanto a plataforma Cultura Viva pode fazer essa cobrança de estados e municípios aplicarem de fato em editais, ou editais de fomento, ou concessão de bolsas, que bolsas também podem ser para mestres. Isso. E como é que a gente pode fiscalizar? Porque hoje o dinheiro está descentralizado, a maior parte do dinheiro do Ministério da Cultura está chegando nos municípios. Ele não está mais lá no MINC, ele está chegando através da PNAB, que eu acho que você também vai tratar disso. Então esse dinheiro está chegando no município, e como é que esse dinheiro está sendo distribuído na sua cidade? Vai chegar nos mestres. Para chegar nos mestres. Então eu queria só que você, por favor, falasse um pouquinho disso. Certo. Dentro dos editais aqui do Estado, né, o edital, todos esses editais aqui, por parte do Ministério, eles trazem algumas normativas. Primeiro, sobre a política afirmativa, né, pessoa negra, indígena e também com deficiência, que é dividido 25, 10 e 5. Então, a cota, né, dentro da quantidade de vagas que é oferecida, precisa seguir isso. Isso é o valor mínimo que o Ministério coloca para a gente. Então, pessoa negra tem que ser 25% das vagas. Pessoa indígena, 10% das vagas, e pessoa com deficiência precisa ser 5% das vagas. Isso é o valor, o mínimo que o Ministério coloca para a gente. E esses projetos, de modo geral, eles precisam atender 30%, né? Tem uma cota também, que é de 30% em relação aos pontos de cultura ou às entidades culturais que realizam atividades com foco na cultura popular e de matrizes. Então, isso é a cota que é estabelecida dentro do Ministério. O Ministério, né, esses editais aqui, são editais. A política do Cultura Viva ela funciona diferentemente. Por que eu falo em relação à PNAB? Né? Porque ela já tem uma trajetória anterior. Ela é algo que já está estipulado desde 2014. A PNAB é de 2023. A PNAB é algo recente, é algo pós-pandemia. Né? Primeiro a gente tem a lei Aldir Blanc, depois a gente tem a lei Paulo Gustavo, e posteriormente essa lei Aldir Blanc, ela vira justamente um programa de fomento à cultura que tem a duração de 5 anos. Então, essas são as diferenças. Mas aqui dentro, os editais do Cultura Viva não são editais que os entes federados ou os municípios eles fazem. Porque os editais da PNAB são editais que são criados dentro dos próprios municípios ou no estado. Então a gente tem um valor X, por exemplo, a Secretaria de Cultura a gente tem um valor X para a PNAB. Isso retirando sem ser em relação à Cultura Viva, tá? Porque dentro da PNAB tem um valor, um percentual X que precisa ser destinado a alguns editais e tem X% que precisa ser destinado obrigatoriamente para a Cultura Viva. A gente tem alguns municípios, né, que tem essa obrigatoriedade desde o ciclo passado, mas alguns não lançaram editais. Inclusive, já, não sei se essa vai ser a pergunta, mas já respondendo também, no ciclo passado a gente não lançou edital de premiação porque não era obrigatoriedade do Estado lançar edital de premiação. O edital de premiação, justamente por ser um valor menor, ficou a cargo dos municípios e cabia aos estados lançarem editais para pontos e pontões que o recurso era maior. O edital de pontos de cultura no semestre passado foi R$300 mil. A gente vai manter esse valor para o próximo ciclo, agora os editais que a gente vai lançar. O edital de pontos era 96.250, a gente está lançando um edital agora que vai ser 110 mil, então a gente aumentou esse valor. E com relação ao edital de premiação, que é o que a gente vai lançar agora, as entidades, né, a gente tem um valor X, tem uma média de valor que a gente precisa lançar. E no caso a gente optou justamente pela média, que é R$30 mil, porque as entidades que não possuem CNPJ, elas só podem receber até 60 mil, de 10 a 60 mil. E no caso das entidades que possuem, as entidades que possuem CNPJ de 10 a 60 mil e as entidades que não possuem CNPJ de 10 a 30 mil. Então a gente fez um nivelamento, optou por fazer justamente 30 mil, porque a gente vai conseguir ampliar o alcance de premiação, porque como premiação é trajetória, e aí esses editais eles já são prontos do Ministério, a gente não pode mudar nada, a gente pode acrescentar algumas coisas para fazer o edital rodar. E aí eu entro na discussão que o mestre trouxe com relação à questão dos atravessadores culturais que fazem os editais.
Isso é uma problemática que a gente tem, né? Até porque, se eu mostrar para vocês, eu tenho uns dados, inclusive da Lab passada, a gente tem uma média de idade de quem acessou os editais, e aí quem foram os proponentes, não é nem de quem acessou, tá? Mas a proponência, justamente, a média de 41 anos, ou seja, a minha idade, a gente tem, essa é a média das pessoas que foram proponentes, mas dentro da plataforma do Mapa Cultural, que é a plataforma que a gente utiliza para que os editais rodem dentro da Secult Fundarp, ela é uma plataforma que nem todo mundo tem essa facilidade, porque a gente ainda tem, né, essa dificuldade, seja com relação à questão do alcance da própria internet, que não chega para todo mundo da mesma maneira. Não é todo mundo que consegue ter essa facilidade também com a plataforma, só que a gente também vai precisar rodar o edital. Algumas pessoas reclamam da plataforma do Mapa, só que agora tem uma outra plataforma que é do Ministério, que é o CultBR. Então a gente vai precisar também rodar dentro do CultBR, né? O que é o CultBR? Na verdade é um repositório. E aí, para mim, que sou pesquisadora também, para mim é bom, porque eu vou ter uma noção de como está sendo discutida a política pública a nível nacional. Para o Estado é bom, porque a gente tem uma noção também com relação à questão de fiscalização, porque nesse momento a gente tem uma problemática muito grande com relação... Vocês acessaram, quem acessou, né, dentro da política do Cultura Viva, você não pode ter 2 TCCs vigentes, 2 termos de compromisso cultural assinados simultaneamente, né? Você não pode ter com o Estado e nem pode ter com o município. Então, atualmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. A gente faz um trabalho de formiguinha. Tipo, a equipe, quando os editais dos municípios começam a sair, a equipe se desdobra para justamente observar esses editais e ver quem está ganhando. Porque não pode ter assinatura simultânea. Mas por parte do MIC a gente não tem como essa fiscalização, porque todos os entes federados eles são obrigados a mandar o resultado e o edital no final do processo. Então quando eu estou lá chamando as entidades para assinar o termo de compromisso cultural, estou realizando o pagamento, é que eu mando o edital para o Ministério com o nome dessas pessoas, aquelas que foram certificadas e as que não foram, e aí eles vão fazer o cruzamento lá, ou seja, depois que eu pago. E o ideal é que seja antes. Então, ainda com relação ao que você fala, a gente sabe que é uma problemática, né, essa dificuldade com relação à questão da plataforma. A gente está tentando minimizar, né, a gente está fazendo busca ativa, está colocando a equipe para estar nesses lugares, para discutir um pouco sobre isso também, pedindo ajuda da comissão. Inclusive amanhã tem reunião com a comissão, porque a intenção também é que a gente, já que a equipe do Cultura Viva atualmente são 4 pessoas, né? Eu, Kemuel, Gabi e Washington. Essa é a minha equipe atualmente dentro do Cultura Viva. Então a gente conta muito com a comissão estadual, a gente vai contar muito com o trabalho deles. Eu puxei reunião justamente para amanhã, não estava nem combinado, mas a gente puxou reunião para amanhã, porque essa comissão foi eleita na última T estadual. Então eles vão começar a ser também, eles são parceiros nossos, né? Porque eles estão lá justamente representando vocês, enquanto pontos e pontões de cultura, e vão ser essa interligação, né? Vai ser a nossa ponte também para chegar até vocês. Então a gente, inclusive, tem alguns municípios, né, que esses pontos e pontões de cultura já estão fazendo isso, ajudando, seja na certificação, no caso lá de Araripina, a gente tem Júnior Baladeira que está fazendo isso, Santa Maria da Boa Vista, a gente tem Alfredo também ajudando na certificação e também ajudando esses pontos de cultura a fazer projetos. A gente já tem um pessoal bacana também, que são de pontos de cultura, que estão ajudando outros pontos de cultura para justamente não precisarem de atravessadores. E aí, isso não é algo somente do Cultura Viva, eu acho que dentro de cultura popular também, a gente tem muito disso também, assim, dessa questão do atravessamento, né? Eu vou continuar aqui, porque ela já me falou que é 10 minutos para a gente poder passar. Passa, por favor, e aí a gente conversa depois. Pode falar. Aqui, né? E aí, Luciana, como é que é? O Estado, ele cria e constrói ponto de cultura? Não. A gente, enquanto Estado, enquanto gerência lá na Secult, a gente não cria nada. O que é que a gente faz? A gente vai promover o acesso de vocês aos bens culturais, a gente vai estimular esse protagonismo e também vai fomentar. Vai fomentar como? Apoiando concretamente esses pontos e pontões de cultura. E aí, reconhecendo também e também estimulando. Essa é a função. Mas a gente não cria e nem constrói nada. Quem cria e quem constrói são vocês. A gente só chega junto para fazer com que esse trabalho seja fortalecido. Pode passar. E aí, Cultura Viva Pernambuco, né? O que é que a gente está fazendo lá, né? Enquanto gerência. Era uma coordenadoria, né? Cultura Viva era uma coordenadoria e a gente acabou de virar uma gerência. Então, é uma gerência justamente que vai buscar ampliar esse protagonismo de vocês.
vocês. Né? A gente está lá não só para discutir, para monitorar, para planejar em conjunto, para fazer formação com vocês, para visitar os lugares. Acho que a gente já começou a visitar, a gente já passou por alguns municípios desde 2024, que a gente vem passando por alguns municípios. E aí tem o Washington também, que está indo muito nesse lugar também de fazer formação, seja para os editais ou sobre prestação de contas também, porque a prestação de contas vai começar, a gente já vai começar a colocar lá na plataforma do Mapa Cultural o formulário para que todo mundo suba suas prestações de contas, até porque para acessar os próximos editais do Cultura Viva não pode ter nenhuma parcela a receber, no caso, que não é o nosso caso, porque foi parcela única. No edital, né, da Fundap, né, a gente acessou, foi muito contemplado com o projeto de 60 mil, contemplado com premiação e com o projeto. Quando a gente chegou ao período que encerramos o projeto, que fomos fazer a prestação de conta, a Fundap não tinha abrido a plataforma ainda para não poder prestar conta. Que foi aquele processo de inadimplência, né? Estava fazendo ainda a plataforma para poder, quem acessou o edital, fazer a prestação de conta. Pronto, sobre isso, né? E aí até uma devolutiva que eu acho bom falar, eu falei em Serra Talhada, mas acho que é bom replicar aqui. Os pontos de cultura que tiveram problemas com essa questão das inadimplências lá de 2017, 2010, por parte da Fundap, quando oriunda de prestação de contas não realizada, seja do Fucultura, ou seja, em relação à questão de alguma apresentação que aconteceu em algum ciclo, seja carnavalesco ou junino, mas atualmente não tem nenhuma relação à questão do próprio Cultura Viva, não existe nenhuma pendência. O que foi que aconteceu naquele momento, né? Era um momento que o termo de compromisso, lá, o convênio que tinha com o Ministério, eram 3 parcelas, e aí você recebia as parcelas de acordo com a prestação de contas que você fazia. Mas aí a gente teve um infortúnio de ter um presidente que extinguiu o Ministério, então automaticamente, quando existe a extinção do Ministério, se extingue também todas as leis que estão regidas por ele. Então, automaticamente, Cultura Viva também foi extinto ali. Então, por conta disso, em relação à questão do Estado, algumas entidades ficaram justamente com essa pendência com relação à questão do EFISCO, porque não prestaram contas da execução, algumas não receberam o valor. Mas, atualmente, não tem nenhuma entidade que tenha esse empecilho, né, com relação ao Estado. A gente não sabe como vai ser agora desse ciclo que passou, né? Porque esse ciclo que passou já é outra história. Algumas entidades já começaram a entrar em contato conosco, mencionando que já executaram, até porque para acessar os editais... Pronto. Algumas entidades foi parcela única, não foi algo fracionado, e precisa comprovar mais de 60% para poder concorrer. E aí, com relação à questão, existe também uma diferença que não pode ter, tem que ter um hiato de 12 meses. Mas aí a gente pode conversar depois, já que eu vou passar o dia todo aqui, a gente pode conversar depois, pode passar. E aí, né, com relação à distribuição, né, isso aqui é a distribuição dos pontos de cultura em Pernambuco. Por que eu trouxe isso aqui? Para vocês terem uma noção. Isso aqui é muito vivo, tá? Por que eu falo que é vivo? Porque isso muda a todo momento, porque a gente pega da plataforma do Cultura Viva do Ministério. Então, a gente tem pontos de cultura que foram certificados nos editais dos municípios, aqui. Tem pontos de cultura que foram certificados pelo edital do Estado e também aqueles pontos de cultura que já chegam justamente e fazem essa certificação junto ao Ministério. Mas atualmente está desenhado dessa forma. Uma boa parte dos pontos de cultura se encontram na região metropolitana do Recife, né? A gente tem uma boa parte também, a gente tem 21% no Agreste, 20% no Sertão e 13% na Mata, nas 2 matas, né? Pode passar. E aí eu trago um dado para vocês... Deixa eu só dar frisar isso aqui, é o seguinte, você vê como a gente da Mata, nós somos 19 municípios da Sul, 19 da Norte, né? Isso. Então a gente precisa nos dar a mão, a gente aqui da Mata, né? Nós que somos aqui da Mata, para que a gente alcance aumentar isso aí, porque depende de nós, entendeu? Mas, como ela disse, um ponto eu vou começar aqui, a partir de... Eu estou com um agente da rede, aproveitar o Vinícius da rede aqui, o agente, e dar essa oportunidade dos pontos daqui do círculo vizinho vir aqui, até aqui a gente ajudar eles a abrir... fazer essa certificação. Em busca desse certificado para que a gente aumente essa... E aí, passando só um pouquinho, tu passa para mim, por favor. Aqui é como está desenhado com relação à questão das regiões, os RDs, né? E a gente tem aqui, ó, cadê? Sertão do São Francisco, Mata Sul, ó, 4,2 aqui, Mata Norte, 8,9, aí tem Agreste Setentrional, Sertão do Taparica, tá aqui, ó, Mata Sul aqui embaixo, Mata Norte aqui, isso.
E aí, aqui é como está desenhado com relação à questão do interior de Pernambuco, né? Pode passar. Aqui é justamente se tratando daqui. Então, a boa parte dos pontos de cultura se encontra em Nazaré da Mata. Nazaré da Mata, que detém uma boa parte dos pontos de cultura. A gente tem Goiânia, seguido de Glória de Goitá, né? Com Paudalho, Condado, Tracunhaém, Aliança. Então, a gente tem Macaparana também. Então, são todas essas cidades aqui que tem pontos de cultura. Então, assim, pensando ficou ficou. E aí, esse é o desenho de como está aqui. Então, quando a gente vai para Mata Sul, né, isso aqui é muito emblemático. E aí, quando a gente vai para o sertão também, existe, por exemplo, um susto que eu levei é São José do Egito. São José do Egito, com toda aquela efervescência cultural, festa do Louro, do Pajéu, não tem nenhum ponto de cultura. Chancelado pelo Ministério, não tem. E aí eu fiquei, como assim não tem? Mas é um local que respira cultura por todos os lados. Mas não. Isso é o quê? Isso aqui são os patrimônios vivos. Lembra que eu comecei a minha fala falando sobre a diferença de Fundarp e Secult? Os patrimônios vivos, a gente tem muito patrimônio vivo, que também é ponto de cultura. Mas aí como assim? Já que você falou que pessoa física não pode ser. Mas lembra que eu falei de coletivo? Todos esses aqui são coletivos. Aqui onde tem Cabo de Santo Agostinho é a Sociedade de Bacamarteiros, que é a SOBAC, que aí é Cabo de Santo Agostinho. Mas todos eles aqui são justamente pontos de cultura.